Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que estão os filhotes de vocês? Como é que tá essa relação? Eu sei aí de algumas mães que realmente têm colocado as suas dores, os conflitos, que têm vivido dentro desse relacionamento. Realmente é um desafio. A gente pode conversar com várias mães, são famílias diferentes, criações diferentes, crenças diferentes, mas mesmo em meio a tantas diferenças, a dor, o sentimento que elas têm acaba se assemelhando, sendo o mesmo. Umas com mais intensidade, outras com menos intensidade, mas elas compartilham entre si da mesma dor. E falando um pouquinho nessa dor, quando eu ouço assim esses depoimentos, essas histórias, eu me identifico porque eu também já tive as minhas angústias, as minhas dores com relação a isso e ainda tenho, mas até porque eu também vivo esse processo de educação. Hoje eu vou falar bastante sobre esse processo de educação e então assim, eu também vivo, né? Eu tenho aí as minhas dores, que eu também tô, como eu falei, né? Com a máquina a todo vapor, funcionando a toda força. Mas existe uma diferença entre o que eu sinto hoje e o que eu sentia antes de aprender a dominar esse processo de educação, antes de aprender a combinar o conhecimento com o desenvolvimento e a prática. E muitas mães vivem isso hoje, pelo fato de delas não dominar essa relação, esse conflito, a hora que, por exemplo, a criança faz birra, né, faz manha, e às vezes você não está num dia tão bom, você quer sair com o seu filho, aí você já pensa 1000 vezes antes de sair, porque você sabe que, por exemplo, se você precisa fazer compra, seu filho vai chegar lá, vai querer pegar um carrinho e fazer a compra dele, né? Então, assim, e aí você vai falar não, e aí ele vai chorar, vai sentar no chão, espernear, eu quero, eu quero, eu quero. Então, assim, são várias situações, né? E você vai pro consultório, aí aquela criança não para, corre para lá, corre para cá, e você tem que ficar correndo atrás, tem que ficar controlando. Ai, desce daí, não faça isso, né? E isso vai gerando aí um certo desgaste. Aí, fora a situação dentro da sua casa, que você tem 1001 coisas para fazer, e aí você precisa de um tempinho. E aí, assim, né? Como é que você fica no meio desse caos, no meio desse turbilhão de sentimento que essas ações desperta dentro de você? São várias as sensações, e ainda tem o casamento. Às vezes, o esposo fez uma coisa que vai contra aquilo que você gosta, que te agrada, aí junta esse desagrado, né, esse sentimento do que o esposo fez, mais o filho e a sua necessidade mesmo, você também não consegue atender porque é tanta correria e aí você acaba não olhando para si, para suas necessidades, ou você até olha, mas não consegue parar um momento para supri-la. Uma mãe falou assim que o filho dela tem um filhinho de 3 anos e ela simplesmente não aguenta mais a birra que ele faz diariamente, constantemente, e ela se sente assim muito, muito desgastada por isso. E isso já está assim num processo em que também começa a afetar o relacionamento com o esposo. Então, assim, isso tem tudo a ver, isso acontece muito, porque muitos casamentos acabam se desgastando por conta de que o relacionamento com os filhos suga a energia que é do casal, que é do casamento. Por quê? Porque os ânimos estão totalmente exaltados, né? Estão à flor da pele. Então isso, né, tem se chocado e é por isso que a gente vê muitos casamentos com problema, justamente, né, os filhos vêm para trazer alegria, é um fruto dessa relação, é para ser uma bênção, mas assim, muitos pais, muitas mães principalmente, acabam não sabendo lidar
com essa fase da chegada dos filhos, da educação, a gente vai assim, acaba que agindo como que por acidente, né? Acaba que educando que por acidente, a relação vai sobrevivendo de uma maneira totalmente acidental. E então, dentro do processo de educação, que a gente fala conhecimento, o desenvolvimento e a prática, é um processo que você não deve só olhar para esse processo como se apenas os seus filhos precisassem passar por esse processo. Na verdade, nós também passamos e devemos passar por esse processo de educação. Porque não é assim que você aprende uma coisa hoje e pronto, aprendi a fazer isso e agora vai ser assim para sempre. Não, porque nós mudamos, nós temos fases, né? As crianças têm fases. Então, a cada mudança de fase é necessário, porque essa mudança de fase ela vai exigir de você uma nova percepção sobre isso, uma nova estratégia em cima disso. Então, a gente precisa estar atento a esse desenvolvimento, mas não somente olhando para os nossos filhos, mas também isso vai exigir de nós um desenvolvimento pessoal nosso para que a gente saiba lidar com essa fase que se inicia. Então, às vezes a gente vê assim, eu faço hoje, por exemplo, né? Esse vídeo de hoje ele é um pouquinho mais longo, mas ele é um vídeo muito importante, porque a gente chama ele de raiz, porque é o vídeo que tem a ver com o desenvolvimento que eu falo, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente trabalha nesse conteúdo, essa parte do desenvolvimento, que então assim, é um conteúdo mais para desenvolvimento não apenas da criança, mas principalmente de você, que é responsável pela educação dessa criança. Porque você só vai estar apta para desenvolvê-lo se você também estiver nesse processo de desenvolvimento, se você estiver se desenvolvendo para atender essa necessidade do seu filho. Esse, inclusive, é um dos motivos, o porquê que, como eu falei, esse vídeo é um conteúdo raiz, é um conteúdo mais longo, mas ele é muito importante porque ele vai trabalhar o desenvolvimento. E a gente tem os conteúdos menores, que é onde a gente vai mais para a prática. Então, 5 dicas de como lidar com a birra, né? Então, assim, são mais pontuais, porque vai direto para a prática. E esse é um dos motivos do porquê que muitas mamães, às vezes, pegam as dicas aleatoriamente, mas na hora de colocar isso em prática, não consegue. Por que não consegue? Porque faltou a base disso, que é esse conteúdo aqui de hoje, entendeu? Que trabalha a parte do desenvolvimento. Então, esse conteúdo, ele traz o conhecimento e o desenvolvimento. Os outros conteúdos menores, que vai mais para as dicas, mais para a prática, também te leva a conhecimento, mas um conhecimento que te ajuda na prática, certo? Então, quem somos nós? Né? Você se conhece? Você sabe quem é você? Você sabe quais são as suas dores, as suas queixas? Você está atenta aos sinais que o seu corpo dá de cansaço? Você conhece seu filho através do choro dele, né? Quando, né? Isso eu digo de uma criança que ainda não se comunica, que ainda não fala, mas ele fala através do choro. Se ele está chorando, ele está se comunicando, ou seja, algo não está bem, ele precisa de alguma coisa, e o choro é a forma dele se comunicar. Isso quando ele ainda não consegue, não sabe se expressar, certo? Isso quando ele ainda não fala. A partir do momento que ele já fala, que ele já consegue falar onde que dói, né? E ele consegue responder, então ali já tem uma comunicação. Então, assim, você se conhece? Você sabe das suas imperfeições? Você sabe aonde que tipo de situação que mexe com você e o porquê? Então, assim, a gente se conhecer é importante. Porque uma vez que você se conhece, que você sabe
Por exemplo, é como um alimento. Se você sabe que determinado alimento te dá alergia, então você vai evitar esse alimento. Você vai substituir por outro que não tem aquele componente que te dá alergia. Isso é o quê? Prevenção. E no processo de educação, nós podemos e devemos ter atitudes preventivas a fim de evitar determinadas situações desconfortáveis. Não é que você vai fugir, não. Se a situação se apresentou, você não vai fugir. Você vai também se apresentar ali diante dela e vai resolver. Mas você saber quem você é, você saber aonde que dói em você, então você vai buscar compreender isso e buscar a ferramenta para resolver essa situação dentro de você. Partindo de um conhecimento próprio de que você sabe que nós não somos seres perfeitos, nós somos imperfeitos, e assim como nós, ainda que hoje adultos, somos imperfeitos, os nossos filhos também são. E às vezes, nossa, mas por que você está falando tudo isso? Porque pare para avaliar, para examinar. Nesse processo de educar, muitas vezes na hora de corrigir os nossos filhos, o comportamento deles, cria-se uma expectativa infundada de perfeição. Como se nós não somos perfeitos, mas eles têm que ser. Então a gente acaba, muitas vezes, cobrando uma coisa que nós mesmos não fazemos, ou se fazemos, fazemos com dificuldade, mas quando se trata do outro, a gente cobra numa intensidade que não é viável, que não é saudável. Então nós devemos ter esse olhar, e isso mostra o porquê de quando você pega simplesmente uma dica de 5 dicas de como disciplinar o seu filho. Mas aí na hora de você executar, você tem dificuldade. Então é isso que vocês têm que estar atentos. Por que você tem essa dificuldade? Aonde está essa dificuldade? Certo? Se fosse uma coisa tão simples, não haveria tanta gente, tantos pais, tantas mães passando por situações de extremo desgaste porque não consegue disciplinar o filho, não consegue sair em lugares públicos sem passar vergonha, sem se estressar com o mau comportamento do filho. Então, por isso que às vezes você pode ver esse vídeo e falar, é muito grande, eu não tenho tempo. É um investimento, mas é uma escolha, é super importante. É o mais importante de todos, porque é o que vai te ajudar a resolver isso de dentro, para você poder então conseguir colocar em prática as dicas que a gente tem passado para vocês, ok? Então, nós precisamos entender que somos falhos, certo? Nós precisamos entender que somos falhos e que estaremos sempre num processo de educação, ou seja, num constante processo de desenvolvimento. Lembra quando você era criança? Lembra de quando você era adolescente? A cabeça que você tinha na sua adolescência? Lembra de quando você se tornou jovem? Qual era a sua mentalidade enquanto jovem? Qual era a sua atitude enquanto jovem? Quais eram os seus sonhos enquanto jovem? E quando você, então, casou e você constituiu a sua família, você deu, assim, eu acho que, né, assim, o passo mais importante, né? Porque constituir a família não é brincadeira, né? Então, como é que era ali o seu objetivo, os seus sonhos, o seu querer, o seu empenho, né, com relação a essa família? Qual era a sua expectativa com relação a essa família? Então, e hoje, assim, depois com os filhos, né, assim, principalmente se você já tem o segundo filho, o terceiro filho, você vê que a sua cabeça no primeiro filho era uma, com o segundo era outra, no terceiro mais ainda, né? Então, isso são provas, são mudanças de fases, e assim, na verdade, maturidade, né? Então, conforme a maturidade, cada fase vai te dando ali uma maturidade diferente. E isso vai trazendo para você mais segurança sobre determinadas coisas. O que acontece no processo de educação é que nós
queremos que os nossos filhos, a gente quer o melhor para eles. E nesse objetivo de querer o melhor para eles, a gente pode permitir que alguns sentimentos destrutivos entrem dentro de nós, como o medo, por exemplo. O medo é um sentimento destrutivo e paralisante. Então, por medo, muitos pais alejam os seus filhos no sentido de não permitir que eles aprendam a ser responsáveis pelos seus atos. O medo de perder o amor do filho, o medo de que o filho sofra. Então, nesse processo de educação, dessa forma, a criança pode não desenvolver o senso de responsabilidade. E isso, quando ela chegar numa fase de adolescência, jovem, adulto, vai ser, né? Não vou dizer que vai ser, mas pode ser muito desastroso. Eu conheço pessoas que são maduras na idade, mas não têm assim, o desenvolvimento que a idade pediria, e por conta disso são pessoas paralisantes, estão paralisadas, não tem algo assim, não tem, pode até ter dinheiro, outros não têm, mas não tem dentro de si uma realização, porque não conseguiu se desenvolver. Então a gente tem que ter esse olhar enquanto os nossos filhos são crianças, em cada fase que eles vão estar atravessando. Por isso que é muito importante a gente se conhecer. Por isso que é muito importante a gente estar atento a esse processo de desenvolvimento, mas não apenas dos nossos filhos, para o nosso também. Nós precisamos nos desenvolver para que a gente consiga desenvolver os nossos filhos, ainda mais com tanto avanço de tecnologia, né? A gente sabe que hoje o mundo está de um jeito, amanhã pode estar de outro. Então, nós temos que estar muito atento a isso para a gente conseguir acompanhar os nossos filhos nesse processo de educação e poder auxiliá-los, que é muito importante isso. Então, a gente, nesse querer, nesse amor que a gente tem demais pelos nossos filhos, nós acabamos também, né, um outro sentimento que vem com o querer o bem, é o ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle de tudo, só que assim, a realidade é que a gente não tem o controle de tudo, muito menos sobre a outra pessoa. Então, a gente querer impor, a gente querer, né, às vezes acontece aí da gente querer impor a obediência aos nossos filhos, impor que eles sejam gratos por aquilo que eles não estão gratos. Então, nós queremos forçar uma atitude que ele não quer ter, que aquilo para ele não é natural. Então, quando a gente força eles a obedecer, quando a gente força eles a ser grato por algo que eles não é grato, a gente força eles a fazer uma coisa que eles não querem, a gente também acaba tirando deles o senso da responsabilidade. Quer dizer, na hora que ele achar que pode, ele simplesmente vai fazer o que ele quer. Então, assim, ele não aprendeu, ele não se desenvolveu. Por quê? Porque isso foi imposto para ele. Em algum momento, isso foi imposto, isso não foi desenvolvido. Então, quer dizer que eu não tenho que obrigar, eu não tenho né, mas eu sou mãe, eu posso, eu sou pai, eu posso, né? Essa postura, essa concepção de autoridade, né, de autoritarismo, de eu posso, ela é assim, violenta. Ela chega a ser violenta, você passa a ter uma comunicação com violência, e isso é desastroso, isso não é desenvolvimento. Isso mostra que você não está desenvolvido se você não está desenvolvido, você também não vai conseguir desenvolver o seu filho. Então, assim, existem outras formas, outras maneiras da gente conseguir que os nossos filhos venham a ter atitudes, não simplesmente que a gente quer, que a gente espera, né? Mas realmente ter atitudes que irá beneficiá-lo principalmente. E é aí que a gente deve entrar. Né? É essa ferramenta, é essa concepção que a gente precisa ter. A gente precisa partir
desse processo de educação. Esse processo que vai acolher tanto a nós que somos os responsáveis pelo desenvolvimento desse ser, como também pelo nosso. Então, assim, nós vamos nos acolher e vamos acolher os nossos filhos. Nós vamos, dentro de uma disponibilidade que me considera, né? Hoje é isso que eu faço, dentro de uma disponibilidade que me considera, eu vou amar, eu vou educar, eu vou desenvolver, mas dentro dessa minha disponibilidade. Eu não vou, por exemplo, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, às vezes, ainda mais a gente que é mulher, a gente consegue fazer muitas coisas. E a gente sabe que o time de uma mulher e o time do marido são completamente diferentes, né? Então, enquanto a gente carrega, faz 1 milhão de coisas, e isso é um perigo, então a gente precisa ter esse controle, né? A gente precisa, peraí, né? Então eu vou dar um exemplo, vou carregar aqui um monte de prato porque eu posso, porque, né, tá pesado, tô aqui me desequilibrando. Não, mas eu tô conseguindo, né? Às vezes o marido tá lá, bonitão, assistindo a TV, assistindo um programa, enquanto você tá lá sofrendo com aquela pilha de pratos, né? E você, por orgulho, não pede ajuda. Então, ou seja, né, um exemplo bobo, gente, mas é para vocês entenderem. Então, quer dizer, você não está se considerando, tá? Você não está abrindo para você uma disponibilidade. Você está se sobrecarregando. E aí, o que vai acontecer com isso? Esses pratos vão ir pro chão. Você pode até um certo tempo conseguir se manter no equilíbrio, mas em algum momento vai começar a cair. E quando começa a cair, quem tiver por perto, né? Quem já não se viu nessa situação? Eu já me vi. Hoje não me vejo mais, né? Mas, enfim, pelas conversas que eu tenho, pelos atendimentos, a gente vê que tem muita gente carregando muito prato sem pedir ajuda e sem necessidade. Não precisa de tudo isso, então... Não, e aí depois a gente ainda quer passar recibo, né? Passa recibo pro filho, dá conta, né? Passa a conta pro marido, passa a conta pros filhos, né? De uma conta que nós mesmos assumimos, né? Então, isso não funciona, isso é desastroso. Então, assim, a gente precisa amar sim, educar sim, desenvolver sim, mas tudo dentro dessa disponibilidade primeiro que vai te considerar, para que você possa, então, depois considerar os demais. Então, a gente não tem o controle sobre os outros, né? Sobre os outros membros dessa família. A gente não tem. A gente tem e deve ter o controle sobre nós, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente pretende fazer. Então, quando a gente parte dessa premissa de que primeiro eu preciso me acolher, primeiro eu preciso verificar essa disponibilidade dentro de mim de estar assumindo isso, primeiro eu preciso ver se eu estou atendendo essa necessidade, atendendo uma dorzinha do meu corpo, para depois então eu poder atender a necessidade da minha família. E isso, assim, não é ser egoísta, isso é amar. Isso é amar, porque não tem como você amar o seu filho, amar o seu marido, se em primeiro lugar você não se ama, você não se acolhe. E quando você não se acolhe, você pode achar que se ama, achar que se respeita, mas a partir do momento que você não tem esse acolhimento de si mesma, então onde está esse amor? Aonde está o cuidado que você tem com você? Porque amor não é o que você sente, amor é o que você faz, por si e pelos outros. Então, é muito importante você ter a consciência disso, né? Então, às vezes a gente fica de um lugar de razão, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, as coisas têm que ser assim, do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu penso, porque eu que sei, porque sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo, eu é que sei depois do trabalho que me dá. Então, assim, a família, quando a gente vive em família,
Essa família, ela se alimenta de alguns ciclos, né? A gente se alimenta de ciclos e um vai passando para o outro. Então, um ouve, o outro fala, um ouve, o outro faz, o outro traz, o outro age, o outro se omite. Então, a gente vive ali, ó, dentro de... São ciclos, né? E quanto mais pessoas tem nessa família, vai aumentando esse ciclo. E como é que a gente lida com tudo isso? Como é que você vai lidar com esse ciclo, com essas informações, se você não estiver bem, se você não estiver preparada para isso? Então, às vezes, né, recentemente, eu acompanhei uma situação de uma pessoa que queria muito ter filho. Só que quando essa criança veio, ela simplesmente, no começo, claro, no começo tudo bonito, mil maravilhas, né? Só que depois a coisa foi apertando e a gente sabe que em uma hora aperta mesmo, certo? Às vezes tem fase que é mais tranquila, tem fases que já exige um pouco mais. Então, assim, ela não teve depois estrutura para lidar quando veio o momento de dificuldade. E aí o que aconteceu? Essa família se desfez, tristemente. Então, o que a gente tira, né, desse exemplo, né, desse testemunho? A gente vê que essa mãe, ela quis muito, ela desejou demais. E ela investiu tempo, investiu muita coisa. Mas quando a situação aconteceu, quando os conflitos vieram, ela não teve estrutura, ela não estava preparada para lidar com essa situação. E dentro desse ciclo familiar, nós não estamos realmente preparados para muita coisa. E acontece que nós não nos preparamos para isso. A gente, durante toda uma gestação, a gente se prepara, né? A gente, olha só, a gente vai à consulta regularmente, com o obstetra, a gente procura um profissional da nutrição, a gente procura se alimentar corretamente, adequadamente, a gente faz os exercícios físicos. Então, a gente se prepara para essa criança vir ao mundo, para a chegada dela. Mas a gente não se prepara para o desenvolvimento pessoal dessa criança. E aí a gente não... E quando a gente tá gestante, quando tá ali dentro de nós, o mesmo alimento que a gente come, que a gente tem o cuidado de comer, é o mesmo alimento que essa criança também vai estar ingerindo. E quando a gente traz essa criança ao mundo, a gente simplesmente já há essa separação. Já há essa separação. Claro, tem a fase da amamentação, que ainda continua, só que ali já começou, a partir do momento que o neném ali chegou, já começou essa outra fase, esse processo de educação, que já do desenvolvimento. E aí a gente já se perde muitas vezes, já não tem esse preparo, certo? Então, de como desenvolver essa criança. A gente se preocupa em alimentá-la, em vesti-la, em mantê-la aquecida fisicamente, né? Se preocupa com a saúde dessa criança, mas não há uma preparação para o desenvolvimento pessoal dessa criança, que é a educação em si, certo? Então, nesse caso, a gente vê que essa mãe ela não tinha esse preparo, por mais que ela quisesse, por mais que ela desejou, e ela desejou, mas ela não estava preparada para isso. E tristemente, então, como eu falei, essa família se desfez, né? E aí há um sofrimento incomum, mas ele não consegue juntar os cacos dessa separação. Então, por isso que é muito importante, eu convido você a participar desse processo de educação, mas que tem a ver com esse desenvolvimento, que é o que vai dar a base, é o que vai dar a estrutura para que vocês possam, então, construir um relacionamento familiar, um relacionamento entre pais e filhos harmonioso, feliz, saudável. Quem é que não quer desfrutar de um relacionamento feliz,
Só que, como eu já falei aqui, relacionamento feliz dá trabalho, mas não é o que você quer, não foi por este motivo, por este objetivo que você constituiu a sua família? Então desfrute. E é um prazer você poder investir em você e investir na sua família também. Então, invista em você, nesse processo de você se acolher, de você conhecer os seus limites, para que você possa, num momento ruim, você tem que estar preparada e você se cuidando, você vai ter estrutura para passar por esse momento de conflito que vem para todos. Vem para todos, vem para quem se sente bem, para quem se sente feliz, vem para quem tem dinheiro, vem para quem não tem dinheiro. Vem para todos, gente, vem para todos, sim. Isso é inevitável, vem para todos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar, né? A gente vai para a escola, aprende tanta coisa, faz curso, faz faculdade, mas esse desenvolvimento cabe a nós que devemos investir nele. E isso é uma coisa diária, não precisa se preocupar a longo prazo. Não, faça por hoje, né? No dia de hoje, o que você quer do dia de hoje? Qual é o investimento que você vai fazer na sua relação com você, na sua relação com a sua família, com seus filhos, no dia de hoje, certo? Então, deixa a ansiedade de lado, baixe a sua expectativa. Isso é uma outra coisa que acontece muito. Você, de repente, está aqui, está ouvindo, está participando, e aí você, ai, nossa, eu vou fazer e vou acontecer, vai dar certo. Vai, mas calma, é um processo, ok? A gente está falando de um processo. E um processo envolve várias etapas. E o resultado nem sempre é imediato. Tem um resultado que você pode colher de imediato, que é um resultado que depende de você. Mas o resultado que depende do seu filho, que depende do seu marido, você não pode colocar a sua expectativa nesse resultado, porque é algo que não vai depender apenas de você. Você vai ter uma forte influência, mas não vai depender totalmente de você, certo? Então, não fique assim gerando essa expectativa para que ela não venha gerar cobranças indevidas. E na cobrança, na imposição, você não vai ter o retorno que você quer, certo? Então, busque sempre, foque na melhoria do processo, no resultado do processo. E na execução, você vai conseguir executar à medida que você se prepara para isso, à medida que você se conhece, que você reconhece as suas falhas, que você reconhece aonde que você tem que estar mais atenta, em que ponto que você tem que se fortalecer mais, para que então você possa passar isso para a sua família de uma maneira natural, não de uma maneira imposta, não exigindo, não fazendo cobranças. Lembre-se, o seu filho, o seu marido é um ser diferente de você. Da mesma forma que vocês podem estar reunidos aqui, diante desse vídeo, recebendo as mesmas informações, mas cada um vai absorvê-la de maneira diferente. E de acordo com a necessidade que cada um se apresentar também. Então aí entra a questão de respeito, equilíbrio, conhecimento. Então, leva esses fatores em consideração, se analise, se avalie, e você vai ver que o processo de educação, ele pode se tornar mais leve a partir do momento que você olha para dentro de você, a partir do momento que você põe uma lupa dentro de você mesma e não nos outros apenas, certo? Então, muitas coisas que às vezes você quer do seu filho, você quer do seu marido, pode ser que isso que você está querendo deles, você ainda própria não deu para eles ou não se deu para você mesma, né? Então, pense, avalie, considere, reconsidere, seja paciente, busque colocar a sua expectativa em você, em ver o que você precisa melhorar em você, na sua rotina, nos seus hábitos, para que você venha, então, se sentir acolhida, se sentir atendida, para que você, então, esteja apta a dar, para poder receber. Tá bem? Então, até a próxima
e aproveite, tá? Não esqueça de pensar em cada detalhe, em cada informação que é preciosa, e eu posso dizer para você que vale a pena você fazer isso. Realmente, quando você se considera, quando você se acolhe, você vai ver o seu relacionamento sobre uma outra perspectiva, tá bom? Faça isso, se você quiser e poder, você pode, e vai dar tudo certo. Confia no processo. Até!